Neste vídeo do Poesia Comentada, eu vou falar sobre um poema em que eu cito duas fases da minha vida. Quando eu era criança e quando eu me tornei pai. Duas fases distintas em todos os sentidos, mas que tem uma ligação muito grande entre quando você é pai e tem filho, ou obviamente sendo filho e tendo um pai. Esse poema eu escrevi numa situação que, por diversos motivos alheios à minha vontade, eu fiquei distante da minha filha, muito criança ainda, pouco mais de um bebê, e por motivos em que infelizmente eu não pude vencê-los, eu fiquei muito tempo longe da minha filha, ainda criança, muito criança. Nessa ocasião, eu também acabei ficando distante do meu pai, porque coincidiu de ser o período em que ele partiu desse mundo e foi viver junto a Deus. Ou seja, de uma vez só, fiquei longe do meu pai, não pude ser pai e fiquei longe da minha criança. Foi um momento difícil, um momento doloroso da minha vida, aliás, o pior momento da minha vida. Vários, não só esses dois fatos ruins, mas outros fatos também ruins aconteceram, tudo num momento só. Parece que até houve uma conspiração contra a minha pessoa por forças malignas do universo. Mas claro que não, eu não acredito nisso, eu acredito que foi uma terrível coincidência, um momento em que eu não estava passando por um momento, digamos assim, de sorte na vida. E muita coisa ruim aconteceu ao mesmo tempo. Essas duas foram, na ocasião, as mais difíceis de ser enfrentadas. E foi um período que acabou sendo muito fértil na minha vida de poeta. Eu escrevi muitos poemas. Na época, estava muito melancólico, muito triste. E eu acabei me expressando muito através de versos, através de poemas. Escrevi um livro inteiro com 65 sonetos chamado Prisão do Sentimento. Eu vou falar desse livro aqui. E escrevi um poema que não só esteve nesse livro, mas depois, com algum tempo, onde eu pude fazer um apanhado de poemas que eu escrevi ao longo de 10 anos, eu lancei um outro livro chamado Poética, e que também consta esse poema que eu vou recitar daqui a pouco. Eu até estou em mãos aqui com o livro Poética. É um livro que eu escrevi em 2013. Aliás, ele ficou pronto, né? Ele foi editado em 2013. São poemas escritos ao longo de 10 anos. Tem uma frase tirada de um dos meus poemas que está aqui na capa do livro, que diz assim: cada sílaba que aflora do que o coração expele é um nascer a cada hora da poesia que me compele.
parte de trás, na quarta capa, tem também alguns trechos de poemas. Agora percebo lá fora outro futuro, não concebido nessas folhas gastas, almas amareladas pelo mesmo fim que mataram os poetas e seus sonhos, para esse tolo mundo, um mundo sem mim. Esses velhos anjos me são infinitos, quem viveu tão grande saltou à morte, vivendo nos gestos de homens bonitos, que tem no bem maior seus atos fortes. Esse último verso que eu li é tirado de um poema que eu fiz a 4 poetas, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Vinícius de Moraes e Fernando Pessoa. São poemas que constam neste livro Poética. Mas voltando ao tema deste Poesia Comentada, o poema que eu fiz foi baseado exatamente nessa experiência ruim de estar ao mesmo tempo longe da minha filha e longe do meu pai. Na questão do meu pai, é estar longe eternamente. Apesar que ele está dentro de mim, isso nunca vai sair. Meu pai, toda a parte que eu carrego de romantismo, de boêmio, de boemia, de essa parte mais voltada ao cinema, à música, eu herdei do velho Francisco, velho Chico, meu pai. Poema que relata a dor de estar longe da filha muito criança e de não poder ser pai, diz assim: quando criança, eu olhava meu pai. Não sabia o que era ser criança, mas, embora ainda criança, eu queria ser um dia pai. Quando finalmente fui pai e olhava minha criança, sabia o que era ser criança, mas não o que era ser pai. Quando podia ser pai e tinha minha criança, sabia que ser pai também era ser criança. Hoje, distante da minha criança, não sou pai nem sou criança. Sou criança na lembrança. Sou pai na esperança.